Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, onde aqui nós damos continuidade ao estudo da obra Sinal Verde, que é o estudo que nós realizamos todos os sábados e todos os domingos aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 horas e depois disponibilizamos em nosso canal do YouTube às 9 horas da manhã. No sábado nós fazemos essa análise sozinhos. E no domingo nós estamos sempre trazendo um convidado. Muito bom dia a todos, bom dia ao Antônio, bom dia para a Juliana, minha grande amiga lá de Catalão, bom dia para do Carmo, bom dia para Nubem Bezerra, lá de Guanambi, Bahia, para minha querida amiga Luzia Alves. O nosso pedido inicial é sempre o de que seja compartilhado este momento. Convide aos amigos da sua lista de contatos para estar aqui conosco. Nós não podemos mais ser tímidos. Os bons não podem mais ser tímidos. Nós precisamos compartilhar boas notícias. E se você está assistindo a esse nosso estudo pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo, inscrever-se no canal, isso é muito importante, e acionar o sininho das notificações. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. O Alexandre Francisquini, lá de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Meu querido amigo André Pádua, que deu um show quando esteve aqui conosco, falando sobre os pequeninos do Espiritista Nerd. Meus amigos, o Espiritista Nerd é um canal maravilhoso. Quem não conhece, aqui no Instagram mesmo, vá lá, siga o canal, informações preciosíssimas para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral. Estou aqui acenando para a Nutricis do Bem, para a Lili Fernandes, a nossa irmã Giovana. Um grande abraço para a nossa irmã Giovana, que está aqui conosco. É uma alegria ter você unida ao nosso coração. A Vanilda, que está sempre conosco, a Bianca Nunes, lá de Guarda do Embaú, em Santa Catarina, que também está sempre conosco aqui. Gente, é muito bom nós estarmos reunidos e estudando, é muito bom nós estarmos em conjunto aprimorando os nossos conhecimentos sobre essa doutrina maravilhosa. Meu amigo André, a gratidão é toda nossa por essa amizade que formamos nesse período da quarentena. Um fraternal abraço a você também. O estudo do Sinal Verde é um estudo que nós gostamos de fazer com bastante participação. Então vamos participar conosco, vamos interagir conosco, vamos aumentar a visibilidade desse momento aqui no Instagram, porque é uma obra que nos ensina a ter uma conduta moral elevada. E é o que precisamos. A busca constante de uma conduta moral elevada, de novos pensamentos, de novas atitudes que modifiquem o nosso dia a dia. Tem uma mensagem muito importante na obra Pensamento e Vida, que é uma mensagem que Emmanuel vem nos ensinar sobre hábitos. E falando sobre hábitos, ele vai instruir-nos que nós não fazemos simplesmente desaparecer os hábitos nocivos e perniciosos que adotamos em nosso dia a dia. Não, nós os modificamos. Nós modificamos esses hábitos que não são saudáveis por hábitos mais saudáveis. Bom dia para Maria Moreira Asta, lá de São Tomás de Aquino, de Minas Gerais, aqui de Minas Gerais. Então nós vamos transformando os hábitos, renovando atitudes, renovando comportamentos. Então não espere ter um hábito prejudicial hoje e acordar amanhã sem esse hábito. Não é assim que a vida funciona. Nós temos um hábito prejudicial hoje e acordamos amanhã com a predisposição em cultivar hábitos e comportamentos melhores. É assim que, por exemplo, se nós temos uma vida sedentária, nós acordamos com o pensamento de abandonar essa vida sedentária. Como? Hoje eu vou fazer uma caminhada. Hoje eu vou me movimentar. Bom dia para o Wagner. Bom dia, meu irmão. Hoje eu vou me movimentar. E aí no primeiro dia pode ser até um pouquinho mais complicado, você sai com uma preguicinha danada porque está frio. No segundo dia você já começa a ter um ânimo maior. No terceiro, e com muita disciplina, mantendo o comportamento,
você já vai com outra energia. No quarto, no quinto, no sexto e assim sucessivamente, se você não for, você sente falta. Então o que aconteceu? O hábito de ser sedentário, de nada fazer, ele desapareceu? Ele foi transformado, ele foi modificado através de um novo comportamento, de um comportamento mais saudável. E isso nós precisamos fazer com tudo aquilo que nos prejudica, com todos os pensamentos que vão dar ensejo, que vão originar ações que nos prejudicam. Nós precisamos transformá-los. Nós precisamos nos adaptar a uma nova ordem de comportamentos mais elevados. Com muito boa vontade, com perseverança, querendo mudar, queira mudar. Ninguém vai mudar por você. Queira mudar aquela situação que te incomoda, aquela situação que não te deixa bem, aquela situação que te deixa angustiado. Queira mudar. E a partir do querer, trabalhe para mudar. Indo ao nosso querido, ele vai aparecer espelhado, mas ao nosso querido sinal verde, que tem sido objeto das nossas análises, nós já estamos, meus amigos e minhas amigas, na mensagem de número 15. Nós já percorremos 15 capítulos desse compêndio iluminado, abençoado, maravilhoso. E como é de costume, primeiro nós iremos ler toda a mensagem e depois voltaremos ponto a ponto, minha querida irmã Renata, que está sempre conosco aqui. Um abraço a você. E depois nós voltaremos ponto a ponto, comentando cada uma das lições desse abnegado benfeitor que é André Luiz. Lembrando sempre, já convidaram os amigos aqui? Esse é um hábito que a gente precisa adotar. Convide os amigos para estar aqui conosco, participando dessa manhã abençoada. O capítulo é o de número 15. Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Neto Queiroz, meu amigo, bom dia, tudo bom? Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. Gilvânia, muito bem-vindo. E Neto, que bom que a resposta foi ótima. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Bom dia, Nayara, bom dia, Mafalda. Um aceno para o querido Américo Melo. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Bom dia, Everton, lá de Recife, tudo bom? Então nós percebemos aqui que a mensagem é extremamente importante para o adestramento de nossos sentimentos, de nossas emoções relacionadas a ver e ouvir. E, por favor, deixem nos comentários aqui. A que geração o Cristo se refere quando conversa, e aqui eu vou trazer uma opinião muito pessoal,
quando conversa sobre todos nós? Vós sois a geração de... Respondam no chat aqui, por favor. Vós sois a geração de... Josi Pereira, tudo bom? Lá de Ibotirama, Bahia. Lá nos Evangelhos, vós sois a geração de... Quando ele está ali conversando com os discípulos, quando ele está falando sobre incredulidades, sobre falta de fé, vós sois a geração de Isaías. E quando ele vai comentar sobre esta geração, o que ele fala sobre ela? Que tem o coração enregelado. Veem, mas não enxergam, enxergam, mas não veem, escutam, mas não ouvem, ouvem, mas não escutam. Ó geração de Isaías, que enxerga, mas não vê, que escuta, mas não ouve. Por quê? Porque já está com o olhar tão cheio de preconceitos, de conceitos preconcebidos, e com a audição tão treinada a escutar apenas aquilo que quer ouvir, que enxerga, mas não ouve, que enxerga, mas não vê, que escuta, mas não ouve. E veja a lição de André Luiz: ver e ouvir. A visão e a audição. E bom dia aqui para minha querida amiga Érica Silva, lá de Belo Horizonte. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Tanto quanto as palavras e as maneiras. Aqui eu queria trazer uma passagem do livro O Céu e o Inferno, quando Kardec vem conversar conosco sobre um compêndio de 33 artigos que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Coloquem aqui nos comentários quem já teve a oportunidade de ler, de estudar a obra O Céu e o Inferno. E neste item, O Céu e o Inferno, uma obra maravilhosa do Pentateuco kardeciano, e neste item, bom dia para Castro Patrícia Maria, e neste item do Código Penal da Vida Futura, nesses 33 artigos, Kardec vai nos explicar muito bem que toda imperfeição, bom dia para Maria Lameus, que toda imperfeição gera um ato incorreto. São mais ou menos essas palavras. E aí nós vamos nos lembrar de uma passagem que se eu não me engano, porque tem muito tempo que eu li, que se eu não me engano, Renata, bom dia, tudo bom? Leidmar, bom dia. Se eu não me engano, está em Tiago, mas se eu estiver errado, por favor, me perdoem. Que vai falar para nós o seguinte: Daniela Valentina aqui de Patos, minha grande amiga, bom dia. Para o Antônio, bom dia, Antônio. Que se eu não me engano está em Tiago, se eu errar, me corrijam. Que vai nos dizer o seguinte: o coach Manu Paranhos, lá de Macapá, Amapá, tudo bom? Cada um é tentado quando atraído e engodado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. E o benfeitor Emmanuel, em uma mensagem chamada A Origem das Tentações, ele vai nos dizer que tudo aquilo que se exterioriza de errado, partindo de nós, já existe nas nossas emoções. Ou seja, nós estamos apenas dando aso, nós estamos apenas dando vazão àquilo que já é imperfeito, aquela imperfeição. E aí nós retornamos ao comentário de Kardec na obra O Céu e o Inferno, aquilo que já imperfeito existe em nós. Então, olha só, por que eu fiz toda essa inferência? A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras, porque quando exterioriza palavras, maneiras, atos, são exteriorizações daquilo que já há em nós. Perceberam? Quando nós temos uma reação impensada, quando nós temos um ato que nos envergonha, uma palavra maldita, uma atitude de desrespeito, quando nós exteriorizamos, nós estamos correspondendo a algo que já existe em nós. Portanto, para não exteriorizar,
Nós precisamos educar o sentimento. Meus amigos, meus irmãos, Adriele, bom dia. Bom dia para Alissa, bom dia para Mal, o Semariano. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida é uma grande escola de educação de sentimentos. Você, eu, todos nós estamos aqui para educar os nossos sentimentos. Não adianta, tudo bem, há uma grande, claro, avalia, é importante também isso, mas não adianta apenas adestrar as palavras e os atos de forma falseada, de forma hipócrita. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Não basta o verniz social. O verniz social ele é importante. Nós precisamos ser educados, mas não basta apenas o verniz social. Porque enquanto nós tivermos essas imperfeições internamente, uma hora ou outra, aquilo que há vai se exteriorizar. Por isso a educação do sentimento. Por isso o interno é fundamental, é primordial. Não adianta que da boca gotejem leite e mel, se dentro de cada um de nós há fel. Há fel. Então, nós precisamos prestar atenção e é muito importante essa reflexão que nós fizemos para isso que André Luiz traz no primeiro parágrafo. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. É você coadunar, é você fazer entrar em consonância o exterior com o interior. Porque se o exterior não está refletindo o nosso interior, há uma tempestade fortíssima em nossos corações que muito mais nos prejudica do que nos auxilia. Eu tenho defendido ultimamente, vou até fechar o livro um pouco aqui para nós conversarmos de forma um pouco mais aberta. Eu tenho defendido ultimamente na minha vida, e estou passando a minha experiência a vocês, eu tenho defendido ultimamente que nós precisamos ser honestos com aquilo que nós estamos sentindo. Honestos sem ser mal educados. Não vamos confundir as coisas. Porque muitas vezes confundimos honestidade com agressividade, com cólera, com falta de educação. Ser honesto com o que está sentindo é ter a capacidade de dizer para alguma pessoa, principalmente aquelas que estão próximas a nós, hoje eu não estou em um dia bom. Hoje eu preciso um pouco mais do meu espaço. Eu preciso ficar um pouco mais quieto. Hoje eu não estou bom para conversar. Hoje eu não estou bom para dialogar. Hoje eu estou me sentindo triste. Hoje eu estou me sentindo com raiva. Com raiva. Hoje talvez as minhas palavras não serão as melhores, portanto eu ficarei mais em silêncio. É o conhecimento das nossas emoções. Já viram aquele filme Divertidamente, que é feito para crianças, mas tem lições preciosíssimas para adulto? Nós precisamos conhecer aquele jogo de emoções. A ira, a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho. Nós precisamos saber entregar ao outro e a nós, principalmente, como nós estamos sentindo. Tem dias que você não vai estar bem. Não vai estar bem. E você precisa tirar essa bagagem. Entregar, hoje eu não estou bem. Hoje é um dia que eu quero ficar assistindo Netflix. Coberto, tranquilo. Tranquilo. Não estou legal. Vai passar, mas eu não estou legal hoje. E para passar, eu preciso reconhecer. E aí eu vou adestrando. Meus amigos, minhas amigas, nós não adestramos sentimentos se nós não aprendemos a conhecer quais são os nossos sentimentos. Se eu não tiver num dia legal, a pessoa me perguntar se eu estou bem, eu falo assim, nossa, eu estou maravilhoso, eu estou incrível. Eu estou escondendo o que eu estou sentindo. Estou escondendo, isso dói muito. Isso dói muito. Então, para conhecer, para trabalhar, eu preciso conhecer. Eu preciso reconhecer. E aí eu vou adestrando. Então, primeiro passo, reconheci. Reconheci. Eu estou trazendo para vocês uma experiência pessoal, ok? Reconheci.
Quando eu reconheci, eu começo a indagar. Por quê? O que está me levando a não me sentir tão bem? O que está me levando a ter essas emoções raivosas, conflituosas? E aí, quando eu começo a identificar o porquê, quais são talvez os agentes causadores, os gatilhos que me levam àquela desventura, eu começo a saber trabalhar, evitar toda essa gama de comportamentos que vai me conduzir a isso. Mas eu precisei primeiro reconhecer. Olha, quinta-feira agora, dia 11, antes de ontem, eu estava num dia que eu precisei reconhecer. Marcos, bom dia, tudo bom? Bem-vindo. Eu estava num dia que eu precisei reconhecer, no dia 11, 2 dias atrás. Olha, eu não estou num dia bom. Eu não estou me sentindo muito bem. É um dia que eu estava um pouco mais melancólico. Mas por quê? E aí, em silêncio, eu fui trabalhando. Por que eu estou um pouco melancólico? Por que eu não estou num dia tão bom? E aí é um dia que você precisa estar um pouco mais com você. Você deixa o WhatsApp um pouco de lado. Você deixa as questões externas um pouco de lado e você retorna para o seu eu profundo. E aí eu fui trabalhando. Por quê? Talvez por isso, talvez por isso. Então vamos identificando. E quais são as estratégias adotadas para trabalhar essas emoções? E aí nós vamos nos educando. E aí nós vamos adestrando, trabalhando essas questões interiores que vão se refletir, com certeza, num exterior mais iluminado. Continua André Luiz. Em visita, e aqui uma regra procedimental de educação importantíssima, de boas maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Quando você estiver na casa de alguém, quando nós estivermos na casa de alguém, vamos saber agradecer porque Ele está abrindo o seu lar, o seu coração a nós. Ao invés de ficarmos reparando, nossa, tem uma sujeirinha ali no canto, ó. Olha só, nossa, o cachorro fez xixi ali no canto e eu estou vendo o xixizinho do cachorro. Não, é eu adequar a visão, educar a audição, educar o sentimento, agradecer que você está indo na casa daquela pessoa, que você está sendo bem recebido, que ela está abrindo o seu coração, que ela está abrindo o seu lar. Trazendo alguns comentários aqui, a Vanilda, verdade, eu não estava bem ontem, reconheceu. A Alissa, nos sentimos muito bem em voltarmos para dentro de nós e entendermos os nossos sentimentos e as nossas emoções. A Érica Silva, só retornar aqui porque subiu um pouquinho, Érica. A verdade é que nós nos reconhecemos profundamente, intimamente, sem sair estourando com aqueles que vivem conosco. Sabe por que a gente estoura, Érica? Porque a gente vai acumulando emoção. A gente não vai reconhecendo, a gente vai acumulando, acumulando. E quando você acumula muita pressão em um recipiente fechado, ele vai explodir. Uma hora ou outra ele vai explodir. Quando nós vamos reconhecendo paulatinamente, entregando em conta-gotas aquilo que nós estamos atravessando, minimizamos sobremaneira o explodir. Porque não está acumulando. Porque eu estou sabendo trabalhar. Quantos casais, e a vida a dois é extremamente complicada, porque são duas pessoas diferentes em um mesmo ambiente. Quantos casais não vão acumulando essa carga emocional? E aí, quando explode, é muito difícil você reparar. Juntar os cacos não se junta, mas você trabalhar. E quando você vai verdadeiramente, com honestidade, entregando aquilo ali, você evita esse ambiente de alta pressão que pode vir a expandir, que pode vir a perder o controle. Só subir aqui mais alguns comentários. A Janaína aqui que trouxe para nós, verdade, eu acumulo tanto as coisas que chega um dia, eu saio sem entender nem eu mesmo, é esse ambiente de alta pressão. E a Flávia traz para nós aqui, temos que ter cuidado com as nossas emoções e não julgar o próximo, mais empatia. A empatia
igual o grande amigo Jaime Ribeiro coloca na obra Empatia, porque as pessoas empáticas são os líderes do futuro. A empatia é um comportamento, uma evolução moral dos próximos anos e da atualidade, que nós precisamos aprender. A nossa querida irmã Joana Dark, verdade, por isso eu estou sofrendo com ansiedade, um sentimento horrível. Já nem sei o que fazer mais. Minha querida amiga Joana Dark, foco no presente, reconhecimento de emoções, reconhecimento do que você está sentindo, entendendo que o dia de amanhã já está assegurado por Deus e que o ontem não é para uma repetição de sofrimentos, mas um ontem é o aprendizado para construirmos um hoje melhor. A Daniela, por isso é importante se conhecer. E a Vanilda trazendo aqui, ontem eu precisava ficar sozinha, a saudade do meu marido, que era dia dos namorados. Nós conhecemos a história da Vanilda, que realmente é um dia um pouco mais complicado, não é, minha irmã? E que você reconheceu que precisava ficar sozinha, precisava trabalhar isso. Nós precisamos nos permitir esse trabalho. A Cláudia colocou, trabalhando para juntar os cacos, mas estou muito otimista. A Lima Carla trazendo o que muitos estão trazendo, acumula muito e sente uma aflição ansiosa. Sabe por que é importante nós comentarmos isso aqui? E eu gosto de ler, para nós percebermos que nós não estamos sozinhos. Eu quero trabalhar aqui uma expressão que as pessoas têm muito utilizado hoje em dia. Nós estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós podemos estar atravessando as mesmas tempestades, mas cada um tem o seu barco, porque cada um tem a sua carga emocional, cada um tem a sua carga de vivências. As tempestades são as mesmas, mas não quer dizer que o nosso barco esteja sozinho nesse oceano de dificuldades. Eu estou vendo o barco do meu amigo aqui, eu estou vendo o barco do meu amigo aqui, e um comunicando com o outro nesses barcos, enfrentando esse mesmo céu, enfrentando esses mesmos tempos de ventania, um comunicando com o outro, nós vamos atravessando e chegando até um tempo mais ensolarado. A Maria Mateus, estou em busca do autoconhecimento, praticando bastante. Não é fácil, o autoconhecimento não é fácil, tá? É uma das lições preciosíssimas que nos é recomendada por todas as doutrinas morais de caráter elevado, o autoconhecimento. A Costa Cacau traz uma frase maravilhosa aqui, né? Que o julgamento diz mais sobre nós do que quem nós julgamos. Realmente, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço muito mais de Pedro do que de Paulo. Agora, essa questão do não acumular emoções, Lima Carla, é uma questão que é um trabalho de cada um de nós. Mas você ir liberando pouco a pouco, reconhecendo o que você está sentindo, é muito importante, tá bom? É muito importante. Vamos, a Lídia pergunta o que eu acho da terapia holística. Eu não posso falar porque eu realmente não conheço, Lídia. Me desculpa, tá bom? Eu não posso opinar e acho que por não conhecer, tá ok? Se alguém aqui tiver algum comentário para trazer sobre isso, mas eu não posso opinar sobre aquilo que eu não conheço, minha irmã, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Aqui eu vou trazer um caso que aconteceu comigo. Eu fiz uma palestra e na palestra nós somos muito guiados, A Vanilla traz meditação, é ótimo, eu medito 2 vezes por dia. É algo que tem me ajudado muito. E na palestra nós somos muito guiados, muito orientados, e a palavra é assim, tem hora que a gente empolga. E a gente vai falando sem parar. Vocês perceberam que eu falo muito rápido, tem hora. E aí ao final da palestra, eu fiz uma palestra de 1h30. Ao final da palestra, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: nossa, eu adorei sua palestra, mas eu ouvi que você errou em algumas próclises, mesóclises, ênclises, essas questões gramaticais. E aí, verdadeiramente, eu falei para essa pessoa: meu Deus, de 1h30 que eu falei, você prestou atenção nas colocações de pronomes? Você prestou atenção nas colocações de pronome? Eu espero, e aí eu até falei, eu espero sinceramente que você também tenha prestado atenção no conteúdo da mensagem. Porque veja bem, aí eu acho que entra muito essa frase aqui, esse ensino de André Luiz. Nós ouvimos as pessoas
E aí a pessoa solta uma palavra que não está certa, uma construção verbal que não está certa, e aí a gente já fala assim, peraí, só um minutinho, vem cá, deixa eu te corrigir. Cara, peraí, que papel é esse? Que papel é esse? Olha só, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical, porque uma pessoa que faz, ela fica chata. Ela fica chata. A pessoa que a todo momento está corrigindo ali o vocabulário da outra, fica uma pessoa extremamente chata. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão nós vamos ser essas pessoas que escutam 1h30, 2 horas de palestra, e nós vamos prestar atenção no desalinho gramatical. E vamos esquecer o conteúdo da mensagem. E vamos esquecer o que está sendo passado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Veja com bondade e ouça com lógica. A maldade, já perceberam isso? Tem uma frase, um ditado que nos fala: a maldade e a bondade estão nos olhares de quem enxerga e nos ouvidos de quem escuta. E nos ouvidos de quem escuta. A maldade e a bondade estão nos olhares de quem enxergam e nos ouvidos de quem escutam. Quem enxerga com maldade vai enxergar, vai observar um homem e uma mulher conversando e já vai pensar totalmente as coisas erradas ali. Quem escuta com maldade pode escutar as coisas mais elevadas e vai encontrar detalhes perniciosos. Por quê? Porque a fala está com maldade? Porque o que você enxergou está com maldade? Não, porque a maldade está dentro da gente. Porque a maldade está dentro da gente. A Adriele colocou aqui: o que fazer quando ao demonstrar os sentimentos eles causam conflitos entre quem fala e quem ouve? Adriele, quando eu demonstro os meus sentimentos, eu vou trazer aqui, claro, é uma questão subjetiva, tá? Você me fez uma pergunta, eu vou responder com o que eu acho, tá bom? Quando eu demonstro os meus sentimentos com uma honestidade que não fere, tá bom? A gente tem que prestar atenção nisso primeiro. Foi uma honestidade que não feriu? Ok. Demonstrei os meus sentimentos com uma honestidade que não feriu, que buscou auxiliar. E mesmo assim não fui bem compreendido, é hora, eu faço pelo menos o seguinte, é hora de virar para o irmão e falar o seguinte: você tem razão. Ponto. Porque ele já está com preconceitos. E nada que eu falar naquele momento vai adiantar. Nada, absolutamente nada. Porque ele já tem uma ideia pré-construída. Já tem um pensamento pré-concebido. Então eu demonstro com honestidade, eu coloco na mesa com educação tudo aquilo que eu estou sentindo. Porque eu precisei colocar. A forma com que o outro vai receber é uma questão do ouvido e do olhar dele. Eu posso educar o meu ouvido, eu posso educar o meu olhar, eu posso educar o meu sentimento, mas eu não posso educar os ouvidos, os olhares e os sentimentos alheios. Eu posso apenas exemplificar. O tempo do outro é o tempo do outro. A Fer que coloca como conseguir nos blindar das pessoas que sabemos que tem esse tipo de reação no trabalho. Uma questão de treino diário. Minha querida amiga, se você já sabe de uma pessoa que tem esse tipo de reação no trabalho, se você já sabe que você precisa se proteger, aí a prática é sua. Né? Vou trazer um exemplo meu, tá bom? Quando eu comecei a perceber que determinadas pessoas tinham atitudes que me traziam distúrbios emocionais para mim, tá bom? Que traziam distúrbios emocionais dificílimos em mim, eu passei a me proteger com relação a essas pessoas. Eu passei a me proteger com relação a essas pessoas. Porque nós precisamos proteger a nossa sanidade. Nós precisamos proteger o nosso equilíbrio. E aí eu sabia, passei a entender, bom, esse tipo de conversa com essa pessoa não vai ser saudável para mim. Se eu puder, eu vou me afastar da conversa. Se eu não puder, eu vou entrar em oração. Porque principalmente no trabalho, às vezes a gente está numa reunião, é complicado. Se eu não puder, eu vou me silenciar e vou entrar em oração. E vou criar uma defesa energética com relação a tudo isso que me cerca. O coach Manu Paranhos, ele nos pergunta, por favor, me perdoe a interrupção. Não há interrupção aqui, meu amigo. O estudo é livre, tá? O nosso canal do YouTube Espiritismo 24 horas, tá bom? Espiritismo 24 horas. Temos todos os estudos do Sinal Verde lá. E aí a gente já pede aqui, caso você
vá lá, inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos e compartilhe-os. Isso é muito importante para nós, tá bom? Além de acionar o sininho das notificações. O encontro do eu vem nos dizer aqui. Meu irmão, obrigado, viu? Estou aguardando o testemunho. A Adriele coloca, entendi, obrigado, irmão. Muitas vezes eu não compartilho por conta justamente disso. Tento falar com o máximo carinho de calmas, mas volta e meia isso acontece, são mal interpretadas, e aí nós deixamos cada um com a sua carga de sentimentos. Lima Carna, nós já falamos sobre isso, sobre essa questão do morar junto. Sobre essa questão do morar junto, eu acho que tudo que nós estamos aplicando aqui vai poder ser aplicado com mais carinho e mais amor. Tem hora que nós vamos precisar ceder, e nós vamos precisar falar também, você tem razão. Você tem razão. Mas mais ainda, tentar demonstrar com o exemplo e não com as palavras ríspidas. Eu gostei da Cláudia aqui, né? A gente se blinda de tudo o que quisermos quando temos um coração puro e uma alma disposta a não julgar. É um treino. E lembrando aqui que isso é um treino constante. Porque muitas vezes o pensamento quer julgar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos em provas e expiações. Muitas vezes o pensamento quer julgar. Né? Aí nós vamos adestrando. O pensamento quer julgar, mas eu não vou. Eu vou pedir perdão aqui. Eu vou elevar meu pensamento aqui. É uma questão diária. Entendendo que nós vamos cair, tá, gente? Puro e perfeito que passou entre nós aqui, dentro da perfectibilidade relativa que podemos alcançar, só nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda somos almas em desfile de aprendizado. Vamos observar aqui. A Rebeca trazendo um depoimento para nós sobre a família. O Everton, né, que é uma grande forma de se proteger, é bombardear a situação com silêncio, concordo plenamente. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta, porque ele vai desarmando o agressor. A Silvia, como eu faço para ver os vídeos no YouTube? É fácil, é só você acessar Espiritismo 24 horas, nós temos as playlists lá e nós temos uma playlist específica para o livro Sinal Verde. Esse ensino de André Luiz agora, nós vamos trazer um exemplo que ele é peculiar. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia a tisnar-nos o pensamento. Que antes de tudo eu gostaria de trazer uma frase de Emmanuel, que eu sempre coloco aqui. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, observe a nossa vida ao redor e observe o nosso pensamento. Isso é muito importante. E aqui eu estava preparando um estudo hoje de manhã e olha aqui a Érica colocando. Eu acho também muito importante tentar ver o melhor de uma pessoa. É isso que nós vamos comentar, Érica. O que não concordamos nela, deixamos de lado, sem deixar aquilo sobressair. Pelo menos é o que eu faço para poder conviver bem. Todo mundo tem algo de bom, né? Nós falamos muito sobre isso aqui. E aí estávamos preparando esse estudo do Sinal Verde hoje e um amigo nos mandou uma mensagem. Nós não vamos citar o nome do amigo, nós só vamos citar a mensagem porque ele nos permitiu, tá bom? Deixar bem claro que ele nos permitiu. Tudo que a gente fala aqui é com permissão, tá? E aí ele veio nos colocar o seguinte, que um companheiro leu o livro Obreiros da Vida Eterna, e nesse livro Obreiros da Vida Eterna nós temos lá um caso retratado, um caso de infidelidade conjugal, que não deu muito certo, tá? Um caso. E aí esse companheiro virou e falou assim para ele, nossa, esse livro está cheio de casos, olha só, tem um caso. E ele coloca, esse livro, Obreiros da Vida Eterna, está cheio de casos de infidelidade, que as pessoas agem por meio da ambição e que destroem, uma coisa que eu passei muito isso. E eu achei muito elevada a resposta do companheiro, que ele fala assim, meu irmão, esse livro tem só um caso, assim. Ele é muito mais sobre mensagens elevadas de companheiros espirituais grandiosos que querem nos ajudar. Mas vocês perceberam como é que estava o olhar? Viu só? Perceberam como é que estava o olhar? O olhar impregnado dessa questão que tinha sido vivenciada, que era uma questão de infidelidade, uma questão muito difícil. Aí ele leu o livro, a pessoa leu o livro inteiro. O livro tinha um caso, um exemplo, e lógico, para retirar o melhor ensinamento disso tudo, né, porque é um livro da coleção de André Luiz, que vem nos instruir, e a pessoa falou o seguinte, nossa, o livro inteiro só tem casos assim. Tá vendo, gente? Vocês estão percebendo isso? Quando o nosso olhar, quando o nosso escutar, quando a nossa mente está adestrada
a observar só aquilo que há de ruim, nós vamos ver um céu com uma nuvem escura, o sol mais brilhante de 30 anos, um evento astronômico e uma nuvem escura. Nós vamos olhar para esse céu e falar assim: nossa Senhora, que dia nublado, só tem uma nuvem. Só tem uma nuvem. E nós vamos olhar para o céu e falar: mas que dia nublado, que dia triste. Por quê? Porque já está dentro. Porque já está dentro. Então o treino é que dentro de nós, os dias, por mais difícil que seja a situação, os dias estejam ensolarados. Que a gente comece a aprender a enxergar, por mais complicado que seja, que a gente comece a aprender a enxergar as lições que a vida nos dá, mesmo nos momentos mais tormentosos. No outro, no próximo, no irmão, na irmã, no companheiro, na companheira, enxergar aquilo que há de melhor. Uma vez chegou um pai de família, trabalhando na área da infância e juventude, na justiça, a gente vê muito isso. Chegou um pai de família e ele ficou uma hora mais ou menos, falando mal da ex-esposa. Mas, sabe, a expressão aqui em Minas, no interior de Minas, que a gente utiliza é essa. Mas descascou a ex-esposa de tudo que ele podia. E aí, quando ele terminou de falar, nós deixamos que ele falasse, que ele descarregasse as emoções. Quando ele terminou de falar, eu me lembro que eu perguntei para ele: vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Quanto tempo você foi casado com essa pessoa? Aí ele falou: era muito tempo, eu não lembro. Deixa eu te perguntar, todos os anos, foi isso aí? Essa pessoa não tinha nada de bom? Nada. Se ela não tinha nada de bom, primeiro, por que então você casou com ela? Não, então se você casou com ela, tinha algo de bom. Se você se encantou por essa pessoa a ponto de levar a efeito um relacionamento com ela, de construir uma família com ela, tinha algo de bom. Não é porque, e isso eu falei para ele, não é porque terminou talvez de forma não muito agradável, que tenha sido sempre não muito agradável. Que tenha sido sempre desastroso. O problema é que nós estamos treinados a focar apenas naquilo que é desastroso. Nós estamos focados em provas e expiações, mas em provas e expiações num sentido de derrota, e não em provas e expiações no sentido de aprendizado. Se algo deu errado, se algo foi ruim, não quer dizer que para sempre foi ruim, que para sempre foi errado. Não quer dizer que para sempre foi conflituoso. Teve algo de bom. O pessoal costuma dizer assim, né? Tem uma expressão que é utilizada na questão dos filmes hollywoodianos. Um bom filme ele é destruído por um péssimo final. Eu não concordo. Sinceramente, eu não concordo. Se o final não foi tão satisfatório, a experiência vivenciada para chegar até ali foi muito boa. Foi muito boa. Se o final não foi muito satisfatório, paciência. Mas a gente se divertiu bastante na experiência. E é isso que a gente tem que lembrar. Os pontos negativos, se lembrar para aprender. Não para macular a imagem de alguém, a imagem de determinada situação, ou até do próprio filme que nós assistimos. Olha, existiram momentos difíceis, momentos complicados, e nós vamos aprender muito com ele. Mas teve muita coisa boa, e eu agradeço por cada boa situação que eu vivenciei. Muito obrigado por cada bom momento que nós construímos. Continuando. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos coragem suficiente de acomodá-las no arquivo do silêncio. Se você percebeu de situações e pessoas, questões inconvenientes, vamos ter a coragem de silenciar e não de propagar. De profetas de más notícias, o mundo já está, infelizmente, abarrotado. Sejamos os arautos das boas novas, os arautos do amor. E quando algo que deslustra determinado comportamento, determinada situação, determinada individualidade
chegar aos nossos ouvidos, nem nos nossos grupos ou amigos mais próximos de WhatsApp, nem assim vamos passar para frente. Vamos aprender a regra do silêncio que enobrece. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes, que patrocinar-lhes, que incentivar neles veneno através dos ouvidos. Sabe de que expressão nós estamos falando aqui? Fofoca. Fofoca. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência. Ah, vem cá, vou contar só para você, porque eu confio demais em você. Ó, mas não é para contar para ninguém não, viu? Se não é para contar para ninguém, por que você está contando para outra pessoa? Ó, é para manter segredo, porque a nossa amizade é muito grande. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Gente, quando o assunto começa assim, sinceramente, sabe como é que eu aprendi a responder? Eu falo com toda a educação possível, pelo amor de Deus, se você não conseguiu guardar para você, não conta para mim não, porque eu também não vou conseguir guardar. Essa é a resposta que eu dou. Essa é a resposta que eu dou. Se você não está conseguindo guardar, não conta para mim, porque eu sou pior ainda, eu vou contar para todo mundo. Então vamos lá, deixa quietinho. Deixa quietinho, eu falo até em tom de brincadeira. Eu falo até em tom de brincadeira. Para não correr o risco de eu passar para frente também. Porque toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que patrocinar a eles veneno através dos ouvidos. E nós precisamos ser arautos de boas novas, anunciadores de boas novas. E terminando as nossas lições de hoje, repassadas por André Luiz, em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. E aqui, diante de tudo que eu estou falando, eu gostaria que você saísse do nosso encontro com o seguinte questionamento: como eu estou vendo e ouvindo? Estou vendo e ouvindo para prejudicar ou estou vendo e ouvindo para compreender e auxiliar? E através da resposta sincera a esse questionamento, saibamos manter ou modificar os nossos comportamentos. Meus amigos, muito obrigado por mais esses 50 minutos em que nós estudamos em conjunto mais um capítulo da obra de André Luiz, Sinal Verde, e amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã para conversar sobre chefia e subalternidade. Jesus abençoe a todos nós, tenhamos um sábado iluminado, um sábado abençoado e até os nossos próximos encontros, se o Pai assim o permitir. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos.